prezadas irmãs do grupo Clamor da Madrugada, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer inicialmente a minha querida irmã em Cristo, Neuza, e minha amiga de infância, ter confiado em mim para falar o meu testemunho aqui nesse grupo. Inicialmente eu gostaria de ler uma palavra que fica em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Irmãs, inicialmente eu gostaria de falar que a cidade de Naim, a localização geográfica dela, fica no norte de Israel e o sudoeste de Cafarnaum, de onde Jesus vinha, a 50 quilômetros de Cafarnaum, e a 14 quilômetros de Nazaré, ao pé do Monte Tabor. E ela fica na região da Galileia, da Baixa Galileia. Mais um ponto de referência, de Jerusalém ela fica a 170 quilômetros. E Jesus, aqui nessa cidade, ia passando, ele não conhecia nada, nem ninguém, nem aquela mulher, e ninguém havia pedido ajuda a ele. Ele se comoveu de íntima compaixão por ver aquela mãe chorando. Ele sabia que ela era viúva, ele sabe de tudo. E assim Jesus é conosco. Jesus, o Espírito Santo, o nosso Deus, essa trindade. Se nós estivermos com eles, a graça de Deus nos cobre. Eu quero falar, irmãs, com essa palavra, um testemunho que aconteceu com a minha família. Eu me chamo Norma, eu tenho 5 filhos e 6 netos, e aconteceu em 2009, mais precisamente dia 17 de dezembro, às 14h30, numa quinta-feira do ano 2009. O meu filho, o terceiro, se acidentou gravissimamente na BR-101. Enquanto estavam andando ele no carona do carro que vinha de outra cidade a trabalho, saiu do eixo de um outro carro, sentido contrário da BR, e atravessou a roda, pegou em cima da cabeça do meu filho no carona. As outras demais que estavam não sofreram nada. E o meu filho ficou preso ali e com grande dificuldade foi cortada a porta. O socorrista da BR, com bastante experiência, o médico, entubou meu filho ali no chão mesmo. Com isso, teve um ganho depois que eu vou contar para as irmãs. E logo chegou o helicóptero, levou para o hospital da Unimed e lá, chegando, aterrissou. Os médicos que estavam naquela grande janela onde ele ficou, estavam com um paciente muito mal. Toda a equipe médica e enfermeiras estavam lá. Enxergaram ele descendo entubado, falaram: não tem lugar para receber esse paciente. Vamos ter que mandar para outro hospital. E aquele hospital, irmãs, é referência nacional, o hospital da Unimed de Joinville.
Então, o meu filho foi atendido prontamente lá embaixo, quando chegou. Em 5 minutos, aquele paciente faleceu. Abriu um lugar para o meu filho. E naquele hospital estava acontecendo cirurgias. O médico que fez a cirurgia no meu filho é um médico muito famoso, que fica mais na Alemanha do que em Joinville. E aí, ele mesmo que fez a cirurgia no meu filho. Sempre acontecia um triz entre a morte e vida. Enquanto que todos estavam juntos ali, a direção do banco veio de São Paulo, de jato. Muitos amigos já estavam lá, porque ninguém me falou. Aconteceu às 14 horas, o acidente, e foram me avisar às 18h30. E Joinville é longe daqui, chegamos lá às 23h30. Pensa numa situação difícil, porque eu, desde o momento que soube, eu me joguei aos pés de Cristo, com o rosto em chão, rasguei minhas roupas. Eu não fiz para chamar atenção, era a dor que eu sentia. E chegando lá, havia uma multidão de pessoas, amigos dali e já de outros lugares que sabiam antes de mim. Quando o médico saiu de lá, que só chamaram os íntimos, fomos eu e os meus outros filhos, os irmãos dele. O médico terminou a cirurgia e chegou e perguntou-nos se nós críamos em Deus. E eu falei que sim. Ele falou, então rezem, porque tudo que a medicina que tem do melhor foi feito. Agora teremos que esperar 72 horas. E eu saí desesperada, porque quando ele falou isso, eu senti que o meu filho não teria mais oportunidade de viver. Mas eu chorava, no mesmo choro eu falava, Deus, devolve o meu filho, Deus. Ele não está preparado ainda para ir contigo. E eu só clamava, e no segundo dia eu já não tinha mais força, porque era para esperar 72 horas. Eu não tinha força e nem voz, e eu pedi para o filho mais velho que mora em Curitiba, por favor, arranje alguém para me ajudar a orar, que eu estou me sentindo fraca. E ele foi para Curitiba e trouxe uma irmã missionária. Ela, no momento que ele pediu, prontamente começou a orar. No outro dia ela veio em jejum. E eram 14 horas da tarde que nós faríamos a visita e estava lotado de pessoas de cidade de Criciúma, de Curitiba, de vários lugares, que queriam vê-lo, porque corria notícia que ele não superaria, que ele morreria. E eu não sabia de nada. E essa irmã, cheia do Espírito Santo de Deus, chegou e foi até a cabeça do meu filho e eu fiquei nos pés dele. E ela voltou até mim e disse, irmã, isso não é para morte, isso é para testemunho. E eu pensei, como pode uma mulher dizer isso se os médicos estão dizendo? Então, isso não é dela, é do Espírito Santo. E eu acreditei, me agarrei e orava e chorava e pranteava mesmo, e mesmo sem voz, fiquei sem me alimentar 3 dias. E irmãs, para falar, eu não sabia de nada, porque eles evitavam contar as coisas para mim. Na manhã do 3º dia, um médico da UTI evoluiu para a morte cerebral do meu filho. Ele não respondia a nada e eu continuava orando e eu dizia, Senhor, esses pés vão anunciar que o Senhor é bom, que cura, que salva e que ressuscita. E eu lia de madrugada, eu ia, porque dava para ir 4 vezes, e durante esses 3 dias eu ia todas as vezes, às 5 da manhã, às 11 da manhã, às 14 horas e às 19. E eu falava sempre, Senhor, o Senhor cura, o Senhor levanta esses pés. E eu orava e falava e louvava, eu sabia que Ele estaria me ouvindo. E então foi quando, do nada, começaram as máquinas
a funcionar e o coração dele começou a brigar com máquinas, a máquina que estava ligada fazendo o coração mecânico. E ele começou a soluçar. Me chamaram para entrar, quando eu vi ele soluçando, eu achei, piorou. Caí nos gritos ao joelho na parede, me ajoelhei e fui escorregando para o chão. A psicóloga me socorreu. Mas me disseram os médicos lá, não, agora ele está melhor. Porque o Senhor tinha me ouvido e tinha devolvido a vida dele, mas só que tínhamos um caminho longo ainda para seguir. Ele ficou 29 dias em coma e não respondia, com uma febre alta que não se achava de onde era essa febre. Quando ele se acordou, foi através de uma grande oração que eu tinha pedido para uma irmã que eu encontrei. Eu disse, eu precisava de mais gente para me ajudar a orar. E ela disse, meu esposo é pastor. Esse pastor foi lá na igreja, foi lá no hospital, mesmo sem saber que denominação que eu era ou nada. Ele foi e orou o tempo todo. E ele começou a responder com o pastor lá dentro. E nós não sabíamos, porque eles tinham impedido de todos, até a mãe, entrar. E o pastor estava lá orando. E o meu filho se acordou para a vida com a oração de um pastor. Então, a vida dele toda foi o agir do Senhor Deus. Quando saiu dali, ficou mais 16 dias e nós voltamos para casa, porque ele morava bem pertinho do hospital de Joinville, para que ele não pegasse nenhuma bactéria, porque eles tinham cortado as duas partes da frontal dele para dar esse